Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda à nossa Hora Dourada, esse nosso encontro marcado para você perder o medo do parto e da laceração e principalmente para aquelas mulheres que moram fora do Brasil. Eu estou muito feliz de fazer esse aquecimento com vocês essa semana, que está tão especial, porque vocês já sabem, ou se você não sabe, vai ficar sabendo agora, está chegando a nossa semana de aulas gratuita, a semana Parto Sem Medo. Se você ainda não se inscreveu, é só escrever aqui na live a palavra live, L-I-V-E, que você vai receber diretamente no seu direct, nas suas mensagens, no seu inbox, o link para inscrição. Não precisa sair da live para fazer isso. Quando a live acabar, você se inscreve e você já fica de olho nas próximas novidades. Eu resolvi fazer essa série de lives essa semana e na semana seguinte, para nivelar o conhecimento de vocês, já que aqui tem gestantes de tudo e quanto é trimestre, né? Quem aí está no primeiro trimestre, está no comecinho e acabou de descobrir, quem aí já está na metade da gestação, eu sei que tem gestante que está na reta final. Então, como cada uma está num nível de conhecimento, já está estudando algumas coisas, ou se você não está ainda, você está no lugar certo, aqui é a hora e o momento para você estudar e você começar a sair do lugar aí, começar a botar em prática as coisas que você estudar. A gente vai nivelando esse conhecimento e eu vou dar também informações para vocês, até básicas, para quando vocês chegarem lá na Semana Parto Sem Medo, vocês vão se sentir mais aquecidas, mais por dentro, né, desse fio da meada aí, para vocês entenderem onde eu quero chegar com o que eu estou propondo nessas aulas e tudo mais. Então, com certeza, assistir a essas lives todos os dias, temos 5 lives essa semana, 5 lives na semana que vem, então todas essas aulas gratuitas vão preparar muito vocês para as nossas aulas da Semana Parto Sem Medo lá na frente. E eu quero lembrar vocês uma coisa, hoje, o tema que eu trouxe hoje, ele é muito importante. E aí eu nomeei como a rede de apoio contra o parto normal. E aí você deve estar pensando assim, mas como assim, Rai? Rede de apoio não é para apoiar? Gente, que história é essa? E por que eu trouxe esse tema dessa forma? Quem já assiste as minhas lives, quem assiste as minhas lives aí, já assistiu alguma live, me manda um leãozinho aqui para eu saber. Eu tenho certeza que você já conhece um pouquinho sobre o meu posicionamento. Se você nunca assistiu uma live, seja muito bem-vinda. Pega a sua cadeira, seu cafezinho, grávida não pode tomar muito café, né? O que for, sua aguinha, e senta aqui comigo e me acompanha e sinta-se realmente em casa, essa é a nossa casa aqui, né, juntas. E quem me acompanha já sabe como eu gosto de refletir sobre as coisas, trazer umas reflexões realmente mais profundas, para que vocês não fiquem fixadas apenas na teoria do parto, né? De qual fase do trabalho de parto que eu estou, como que alivia a dor, como que o parceiro vai me ajudar, como fazer o plano de parto. Tem muita teoria que a gente vê o tempo inteiro na internet, você vai rolando o seu feed, você só vai ver conteúdos dessa forma, né? Quando a gente começa a assistir uma coisa, o Instagram ali, as redes sociais vão nos entregando sempre aquele assunto. E você vai ver um monte de coisa aleatória sobre isso. Muita teoria. Quantos centímetros? Quando eu vou para o hospital? E se a bolsa estourar? E às vezes vocês ficam tão fixadas nesse tipo de conteúdo que vocês esquecem de trabalhar a raiz do problema. Então, as nossas lives, a nossa hora dourada, chamada dessa forma tão carinhosamente por mim há alguns meses, né, desde o ano passado, é esse nosso encontro para você se sentir realmente acolhida aqui, se sentir segura para expor o que você está sentindo, para entender melhor esses medos que você tem aí dentro. E quando a gente trabalha a raiz do problema e a gente realmente mexe na nossa base, a gente se sente muito, muito, muito mais preparada para o parto. Eu tenho certeza que essas reflexões vão te ajudar até o final da live. Fez sentido? Então, bora falar sobre esse tema. E quando a gente fala sobre rede de apoio, é muito comum, claro, a gente pensar primeiramente no quê? Nessa fase gestacional que é tão importante, que deixa a mulher, né, um dos períodos de maior mudança no desenvolvimento pessoal dela mesmo. A gente se modifica, logo na gestação começam os sintomas que a maioria tem, a mudança no corpo, a mudança hormonal, no psicológico, nosso mental fica muito diferente, as nossas responsabilidades, as nossas preocupações, as noites a gente dorme de uma forma diferente, não só muitas vezes pelo cansaço ou alguns desconfortos, né, mas também pelos pensamentos que ficam a mil com esse novo ser que nós estamos
formando dentro ali da gente. E é uma situação e uma sensação tão maluca, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas a gente está tão perto do bebê, está dentro da gente, e ao mesmo tempo a gente se sente tão longe, porque faltam aí muitas semanas para o parto, né? Por isso é tão louca toda essa mudança, e muitas vezes eu até falo aqui no meu perfil, a gravidez ela não é doença, né? Graças a Deus. Não é uma doença, mas ela sim modifica a mulher em todas as alas da vida dela. E aí, quando a gente pensa na rede de apoio, a gente precisa levar isso em consideração, porque nesse ponto a mulher está fragilizada. Muitas vezes ela não se enxerga, perdão pela minha tosse de vez em quando, que estou me recuperando de uma virose, mas ela não se enxerga da mesma forma. Muitas, sim, estão num brilho total, estão sentindo glamurosas, maravilhosas, iluminadas, mas nem toda mulher se sente assim, até porque muitas passam por muitos sintomas difíceis. Se você passou por isso, eu sinto muito, ou se você está passando, parece que não vai acabar nunca, né? Parece que não tem uma luz no fim do túnel, meu Deus do céu. Cadê esse segundo trimestre que me disseram que a gravidez melhora e que fica mais prazeroso? Calma que essa hora vai chegar. Mas muitas mulheres não sentem todo esse brilho e toda essa alegria, não pelo bebê simplesmente, mas são muitas histórias, são muitos casos, são casos que até mesmo, gente, problemas familiares, problemas financeiros, problemas sociais, são tantas coisas que são envolvidas que nem toda mulher curte a gravidez da mesma forma. Então, essa fase que a gente está tão fragilizada, seja que esteja lá com muita alegria, muita felicidade e super feliz com tudo que está acontecendo, ou então, não, tá meio enjoada ali ainda, passando mal, mas está tentando curtir ao máximo, ou não está conseguindo curtir, está muito para baixo. Tudo isso tem que ser levado em conta por essa rede de apoio que a gente acaba construindo ao longo da gravidez. E uma vez eu coloquei uma frase lá no meu Insta que eu sei que vocês amam, que a mulher nunca vai esquecer como ela foi tratada na gestação, muito menos no pós-parto. Então, todo esse ciclo gravídico puerperal, seja ali na gravidez, durante o parto e no pós-parto, a mulher nunca vai esquecer como ela foi tratada. E quando a gente pensa nesse ciclo e nessas fases da vida da grávida, que começa agora, vocês com o bebê dentro, depois o período do parto e o período do bebê fora, nós podemos pensar em várias redes de apoio para realmente trazer cada vez mais segurança para você, mais acolhimento e empatia, para você viver a sua gestação da melhor forma possível. E por que esse assunto é interessante e tão pertinente, e por que eu vejo como a raiz do problema? Porque, às vezes, a gente passa tanto estresse, a gente não consegue identificar que a gente tem pessoas que não estão contribuindo como rede de apoio para a gente vai só se estressando e entrando numa bola de neve de preocupação, de sofrimento, de frustração, de raiva, de ranço. Que grávida nunca pegou ranço de alguém, né? Dizem que a grávida pega ranço de pessoas e das coisas. E é verdade, porque você está muito fragilizada emocionalmente. Então, muitas vezes, quando você não identifica isso e não leva isso em conta, você acaba virando ali, ficando muito imersa nesse ambiente que é muito tóxico. E isso pode te atrapalhar, sim, nos seus estudos, na sua preparação, isso pode te deixar confusa se é o momento ou não de você estudar, se você deve ou não permanecer ali no seu planejamento, nos seus planos de um parto normal, por exemplo. Então, olha como identificar isso é importante. E é isso que a gente vai fazer agora. É claro que no mundo perfeito, né, gente, o que as pessoas deveriam fazer é tratar a mulher com respeito, com dignidade, com acolhimento, e não sair depositando todos os palpites do mundo naquela pessoa, porque nasce uma grávida, nasce um depósito de palpites, né? Então, você às vezes só quer contar que tá grávida para alguém, e já chega aquela pessoa mesmo próxima e já começa. Fulana, você já comprou isso aí pro seu bebê? Ô, Maria, você não pode deixar de fazer fisioterapia. Nossa, Maria, você tem que ter doula, senão não vai dar certo. Ih, Joana, nem se preocupa, você não vai conseguir parto normal, dói demais, minha filha, eu já passei, eu sei o que eu tô falando. Então, são tantos palpites em relação ao enxoval do bebê, a sua escolha de parto, a sua dinâmica familiar. Ué, mas seu marido não tá fazendo isso? Mas sua mãe não vai te ajudar nisso? Mas fulana não vai vir? Então, são tantos palpites em relação a tudo que você está vivendo, que as pessoas não percebem que você não é esse depósito. E você não merece ser, você precisa se posicionar. E para quem mora fora do Brasil, e eu senti na pele também, a gente se sente muito sozinho. Não só
por causa da rede de apoio familiar, porque a maioria das pessoas que moram fora não contam com nenhum parente por perto. E o parente, ele pode ser uma das redes de apoio que nós vamos discutir aqui hoje. Mas muitas vezes, a rede de apoio, ela também pode ser a equipe médica, a doula, a equipe de saúde, né? Aquela equipe que está cuidando de você. Eu me sinto rede de apoio das minhas alunas ali no PSM, que a gente tem um grupo no Telegram, então a gente tem muita troca ali. Eu sinto como rede de apoio virtual delas, porque eu sei que elas estão ali e o que elas precisarem, eu estou ali para tirar dúvidas, estou ali para acalentar com alguma palavra positiva. Então, existem várias redes de apoio. E quando a gente mora fora do Brasil, às vezes essa rede de apoio mais no sentido técnico da gravidez, também fica um pouco a desejar, porque a gente tem medo de não entender a linguagem, de não estar inserida tanto ainda na cultura daquele país, ou entender exatamente os termos que eles falam, muitas vezes não conseguir expressar como a gente está se expressando aqui agora, ou como você se expressaria aqui comigo, se a gente tivesse frente a frente, nós duas aqui conversando, você se expressaria em português muito melhor, talvez mesmo entendendo, se você mora num lugar que fala inglês ou espanhol, não sei, alemão, você talvez já fale a língua, já seja fluente, já entenda tudo, consiga falar, mas talvez você não sinta tanta liberdade de expressar a sua, né, a forma que você quer passar aquela informação para aquele profissional. E isso também nos fere, nos deixa um pouco confusas, nos deixa um pouco receosas, com medo. Então, olha a importância de ver toda essa rede de apoio e entender que cada pessoa vai ter um papel diferente na sua trajetória. Tá fazendo sentido? Me conta aí, me manda um leãozinho. Eu gosto que vocês mandem leãozinho, para vocês irem se habituando com a leoa, né? Que vocês sabem que meu método é o leoa, chamo minhas alunas de leoa, vocês. Então, manda um leãozinho aí, se tá fazendo sentido. Uma coisa que a gente tem que entender, quando eu falo nessa diferenciação das redes de apoio, por exemplo, vamos pensar em tipos de rede de apoio. A gente vai ter a rede de apoio, muitas vezes, familiar ou de amizade, para quem mora fora. Eu tenho uma rede de apoio que é a família que eu escolhi aqui, né? Então, eu tenho certeza que sempre que eu preciso de algo, eu sei que eles estão ali e eles podem me socorrer quando eu precisar. Aquela coisa de correr para a mãe, para a tia, para a avó, sabe? Então, a gente tem essa rede de apoio e, muitas vezes, essa rede de apoio, quando nós pensamos na nossa mãe, por exemplo, pais, avós, tios próximos, um familiar bem próximo, às vezes até nossos irmãos. Essa rede de apoio, muitas vezes, sem maldade, não concorda muito com o que você está planejando. Por quê? Nós viemos de uma cultura cesarista. Nossas mães, muitas das mães daqui, né, das nossas mães, das avós aí, tiveram parto cesárea, sofreram quando tiveram parto normal. Então, muitas mães, né, na geração das nossas mães, pensando na nossa idade, mais ou menos nesse nível, muitas tiveram parto normal, mas muitas tiveram assim, sem acompanhante, episiotomia, ponto do marido, cristelé, muitas violências obstétricas que nem se falava antigamente nisso. Tudo era assim, médico é Deus no céu, médico na terra. Então, o que ele falou está falado. Não é igual hoje que a gente tem informação de qualidade, respaldo científico, inclusive, para poder ajudar essa mulher, né, que está parindo, apesar de ainda ter muita luta pela frente, nós sabemos que é possível. Então, toda essa rede de apoio que a nossa família tenta nos trazer, muitas vezes ele é mais num processo de braçal, de estar ali te ajudando em casa, te ajudando com enxoval, te ajudando a lavar as roupinhas, se for o caso, né, eu moro fora, então ninguém me ajudou em nada disso, né, acaba que a gente não tem tanta ajuda, mas para que pessoas que têm rede de apoio que estão próximas, e um parênteses, eu sei que talvez você tenha uma rede de apoio do ladinho da sua casa que não faça nada. Então, a gente sabe que existem várias ramificações aí dentro, mas eu estou tentando falar de uma forma geral para vocês entenderem. Essa rede de apoio, muitas vezes, sem maldade, ela fala, não, minha filha, a medicina já evoluiu, faz cesárea logo, para que você sofrer? Para que sofrer tudo isso? Eu vou estar aqui, eu te ajudo, você vai estar pós-operada ali, eu vou te ajudar, vai dar tudo certo. Mas muitas vezes a gente acaba sendo influenciada por essa rede de apoio de uma forma negativa, porque a gente sente mais medo. Às vezes a gente quer mudar aquele ciclo, né, da familiar que a gente viu que todas tiveram cesárea e todas falam aquilo, a gente quer mudar aquilo, mas a gente fica, poxa, mas está todo mundo me falando o contrário, será que eu estou meio maluca da cabeça? E eu estou tentando uma coisa que não vai dar certo? Então, isso pode ser o caso muitas vezes. E a gente precisa alinhar
as nossas vontades e desejos com essa rede de apoio também. Deixar bem claro, com muito respeito, claro, porque não é maldade, não é, para te fazer sofrer que a sua família faz isso. É porque ela vem dessa cultura, a nossa família, ela enxerga esse ponto ruim do parto, do perigo, de não poder esperar, de tantos mitos que a gente escuta, vem muito dessas pessoas mais antigas. Então, a gente tem que se blindar disso. A gente tem uma segunda rede de apoio, que é o acompanhante de parto que a gente escolheu, que geralmente é o marido. Quem que você vai levar para o seu parto aí? Não sei se você vai ter doula, que vai entrar como terceiro ponto aqui, mas como acompanhante familiar. É sua mãe, é sua tia, é seu marido, sua parceria, é uma amiga, é uma prima, é sua irmã. Então, quem vai estar lá no parto com você? A pessoa que você escolheu tem um papel importantíssimo. E ela não tem um papel só para te ajudar fisicamente durante o dia e durante a sua gestação. Ela tem um papel agora, ela tem um papel no seu parto, e ela tem um papel importantíssimo no seu pós-parto, porque ela vai te dar todo o suporte e toda o encorajamento que você precisa nesse momento. E essa pessoa que você escolheu para estar no parto com você, o papel dela é tão importante. Por quê? Porque ela precisa entender o que você realmente deseja. Então, quando a gente pensa no plano de parto, no que você pensa de que você não quer viver de jeito nenhum, das violências obstétricas, das possíveis intervenções que você já está estudando e já entende que você não quer aceitar, ou que você vai entender que não, se precisar dessa intervenção, eu sei que é preciso, pode ser necessário, então a gente pode ir para esse plano B, nós temos o plano C, nós temos vários cenários em mente aqui do que pode acontecer, porque parto é imprevisível. Então, a pessoa que vai estar no parto com você, ela não pode ir lá de olhos vendados, sem saber nada do que está acontecendo, como que é o parto, não, só chegar lá, eu sou acompanhante, estou aqui. Tá, e que horas que o neném vai sair? Então, às vezes a pessoa fala umas coisas tão sem nexo durante o parto, que isso pode atrapalhar muito você. Então, essa pessoa, a sua rede de apoio, é muito importante, é o seu alicerce. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque traz um quê de segurança, de suporte, de todo encorajamento que você precisa para seguir em diante durante o seu parto. E nós temos uma terceira rede de apoio que eu considero muito importante, que é a equipe, que são as pessoas que estão te ajudando no pré-natal. Seja o seu médico obstetra, sua enfermeira ou midwife, que aqui na Austrália e em vários países a gente conta com as parteiras, que a gente chama de midwife, aqui, né? Ou a sua doula, a sua fisioterapeuta, nutricionista, educadora física, psicóloga. Então, são tantos profissionais. A esteticista, você vai lá fazer drenagem toda semana, ela é uma rede de apoio para você também. A sua manicure, se você faz unha, eu não faço unha há anos, gente, mas enfim, se você tem uma manicure que você vai toda semana, ela vira um tipo de rede de apoio, porque você tem essa troca com ela o tempo inteiro. Então, aquela moça que você vê todo dia no grupo de mães, lá quando você já tem um filhinho, você é mãe de segunda viagem, toda semana você vê aquela pessoa que é a mãe do amiguinho do seu filho. Ela virou sua rede de apoio de alguma maneira. Então, você precisa se blindar. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já ouvi muitos casos, e muitos, de clientes minhas, pacientes minhas, que ficam tão fixadas com as histórias que elas escutam, dessas redes de apoio, né, não só dos profissionais, mas dessas outras, assim, aleatórias que a gente acaba convivendo no dia a dia, que elas levam aquelas histórias como verdade absoluta, e isso atrapalha muito a fluidez do seu parto, isso atrapalha muito quando você tenta se encaixar nessa nova vida, nessa nova rotina, nessas novas informações que você nem sabia que existiam, isso pode te deixar com um pouco de medo. Então, é importante você aprender a se blindar, a preparar essas pessoas também, mostrando para elas a importância disso para você. Você não vai fazer barraco com ninguém, parar de conversar, né, nunca mais ver aquela pessoa, mas você pode treinar a ter esse posicionamento, a trazer essas verdades para essas pessoas, a ter embasamento para também questionar, ou então retrucar o que elas questionarem, todos os questionamentos que elas fazem para vocês. Então, por exemplo, às vezes vem, fulana, mas você vai ter parto normal? Mas você já não ouviu falar que o fulano lá estava com o cordão enrolado no pescoço e aí não pode ter parto normal? Você já checou isso? Você vai saber que isso é mentira, não existe isso. Fulana, mas eu já ouvi falar, que não pode passar de 40 semanas não, viu? Porque o médico lá da fulana, da vizinha, da amiga da sua mãe, falou lá que passou de 40 semanas, você já tem 40 anos, não pode, é perigoso.
você vai saber que isso é mentira. Então, olha a importância de você estudar e se blindar. E quando o seu acompanhante de parto, que geralmente é seu marido, está preparado junto, são 2 contra todos. Então, tem mais uma pessoa para te ajudar nesse processo. Então, entendem a importância disso para lutar contra os seus medos também, porque eu sei que você tem medo da dor, você deve ter medo da laceração, você tem medo de sofrer violência obstétrica, muitas vezes você tem medo de ter uma cesárea, você tem medo de se recuperar, de como você vai se recuperar, você tem medo de alguma coisa acontecer com o bebê. Então, quantos memes a gente vê, né, do pessoal que mexe com humor, falando, tá, tô grávida, vai ter que sair, mas eu tenho medo do parto normal, eu tenho medo da cesárea, e agora? Então, a gente tem que se blindar para a gente enfrentar esses medos mesmo, e deixando a sua rede de apoio ciente disso, vai ser muito importante. Eu sofri preconceito, né? Ó, minha mãe teve 2 cesáreas. Ela nunca foi contra o parto normal. A gente é muito aberta, isso, essa conversa é muito aberta entre nós duas, porque eu trabalho com isso, né? Então ela sabe, ela estava no meu primeiro parto, e como ela viu o meu sofrimento, de toda a violência que eu sofri, e ela estava presente, ela ficou muito assustada. No meu segundo parto, ela falou, filha, você vai fazer o que você quiser. Eu vou estar aqui rezando. Mãe chamou todos os santos no dia do meu parto. Tinha uns santos que eu nem sabia que existiam, gente. Ela rezava, mas era uma Ave Maria atrás da outra. Então, quando minha mãe, eu tive a Luísa, e a Luísa nasceu de parto domiciliar, quando eu tive essa escolha, eu sei que assustou muita gente me olhava como se eu fosse, sei lá, fosse parir no meio do mato com o pai de santo. E não, eu tinha equipe, planejei tudo certinho, minha rede de apoio estava bem estruturada. Mas eu via no olhar das pessoas esse preconceito. Para em casa? Estranha, mas tá bom, né? Então, claro que ninguém foi diretamente contra a minha opinião e o meu desejo, porque sabe que eu trabalho com isso. Mas eu sei que a gente sofre esses preconceitos também. Então, nessa segunda experiência, ela só me falou assim, filha, sua irmã é quase médica, que a minha irmã vai se formar em medicina. Sua irmã já é quase médica, então ela vai aí ficar com você. Assim que a Luísa nascer, passou um tempinho, tô indo com seu pai, vou ir te ajudar. E realmente foi uma ajuda e tanto, porque ela entrou como uma rede de apoio. Se ela estivesse no meu parto comigo, talvez eu ia me sentir muito... talvez eu me sentiria um pouco nervosa de saber que ela está nervosa. Por mais que ela não me fale diretamente, estou preocupada, o que está acontecendo? Eu ia ver no olhar dela esse nervosismo, e isso poderia me atrapalhar durante o parto, por exemplo. Então foi ótimo, porque a gente alinhou isso, ela queria muito ver a Luísa nascer, porque ela viu o Pedro nascer, mas eu falei, mãe, realmente, acho melhor a senhora vir depois com o pai, que aí vocês me ajudam, e ela me ajudou muito na casa, aquele momento no começo que a gente precisa de, sabe, de ajuda, assim, para alguém segurar o neném, que o neném só dorme, né, no começo. Então, foi tão bom também ter um tempo com ela de poder passear, caminhar. Quem me acompanha aí viu, né, eu postava story todo dia da gente fazendo caminhada, dela com a Luísa, dela fazendo comidinha gostosa. E aí é uma outra forma de rede de apoio que a gente precisa. Então, conseguem identificar essas diferenças? E, gente, quando a gente tem uma boa rede de apoio positiva e forte, é comprovado cientificamente que a mulher tem menos chances de ter depressão pós-parto. Então, quando a gente ainda, lógico, o desfecho do parto pode trazer muito esse lance da depressão, porque a gente está frustrada, não entende o que aconteceu, né, às vezes sofreu violência obstétrica, e só nós que sofremos podemos realmente ditar, né, e falar o que aconteceu ali, como isso nos magoou e nos feriu. Então, muitas vezes, quando a gente não tem essa rede de apoio formada, assim, forte, a gente tem mais chance de desenvolver depressão pós-parto também. Então, olha a importância de preparar essas pessoas. E quando eu penso nisso, eu penso muito também em relatos de alunas minhas, a Ellen mesmo, que foi uma leoa, como eu já falei no começo, para vocês irem se identificando com os termos que eu uso. Tem vários encontros de leoas, que são entrevistas que eu fiz com alunas minhas. Eu te recomendo assistir a da Ellen, é muito engraçada. Tem encontro de leoa que a gente chora, encontro de leoa que a gente ri. O da Ellen é engraçadíssimo, porque ela foi uma pessoa que, desde o começo, engravidou amigas, pessoas próximas, como eu falo, né? São muitas redes de apoio. Todo mundo ali, não, você não vai conseguir, você é fraca. E como ela é muito descontraída e ela é muito engraçada, as pessoas falavam isso, tipo, assim,
como uma coisa normal. Ah, menina, você não vai conseguir, não. Você deixa ser besta, minha filha. Você não vai conseguir, dói demais. Você vai pedir a anestesia na primeira contração, você não vai aguentar ficar em casa. E ela brinca que numa parte que a irmã dela falou assim: filha, você vai ver Jesus na hora. E a irmã dela nunca teve filho. Então, pra vocês entenderem como que as pessoas realmente falam as coisas pra gente, né? E ela foi lá, firme e forte, falou: não, eu acredito no que eu vou passar. Então, ela, ó, entrava aqui, saía aqui, e ela firme, sempre, ó, mental, gente, é total mental. Eu falo tanto do trabalho mental no parto, ele começa na gravidez, a gente não usa as técnicas mentais só na hora de parir. Ah, vou apertar o pente, né, que vocês já conhecem o meu pentinho. Não, a gente usa desde a gravidez, porque pra gente se blindar dessas conversas atravessadas que a gente escuta, a gente precisa se blindar e a gente precisa ficar ali, ó, não, entrou aqui, saiu aqui, tô focada no meu objetivo. E é isso que eu tô aqui para encorajar você. E uma forma de você realmente começar a impor isso é trazer a sua rede de apoio mais próxima, né? Não vai dar para trazer a manicure, né? A mãe do grupo de mães, a pessoa que você vê todos os dias no seu trabalho, né? Sua colega de trabalho, não vai dar para trazer todo mundo, mas as pessoas mais próximas, e quando eu falo mais próximas, o acompanhante, sem dúvida nenhuma, e a sua família mais próxima, porque talvez fica aí nesse sentimento de não vai ter parto normal, não. E você fica aí pensando, será que o parto normal é para mim, já que todo mundo teve cesárea? Então, pega essas pessoas, pega essas pessoas todas para a Semana Parto Sem Medo, coloca essas pessoas para assistir a Semana Parto Sem Medo com você, se inscreva. Se você chegou agora e você não se inscreveu ainda na Semana Parto Sem Medo, é só você escrever aqui na live, nos comentários, escreve live, L-I-V-E, escreve live, que você vai receber diretamente lá no seu inbox, nas suas mensagens, o link de inscrição. A inscrição é gratuita, o evento é gratuito. Se você não pode no horário do evento, porque eu recebo muito essa dúvida, as aulas estarão disponíveis para você assistir depois da aula. Você pode assistir a gravação depois. Então, não tem desculpa, porque muitas ficam, não, esse horário eu não posso, eu estou trabalhando. Não tem problema, se você está inscrita, você tem acesso, e quando você se inscreve, você entra no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber todas as notificações para você não perder as lives, você vai receber presentinhos. Então, quem já entrou, quem já se inscreveu, quem está respondendo a pesquisa, vai receber uma aula gratuita também, muito importante, que eu estou deixando lá. Então, não vou dar mais spoiler, vou deixar você se inscrever e fazer cada step lá dentro para você receber esses prêmios, esses presentes. E eu espero você na Semana Parto Sem Medo. E não esqueçam de uma coisa, depois que as lives terminam, eu deixo elas no perfil. Então, ela vai, assim que eu terminar aqui, eu desligar, ela vai subir para o feed. Então, se você chegou agora e quer entender mais sobre essa questão da rede de apoio, que eu falei muito aqui sobre os tipos de rede de apoio, que rede de apoio não é só sua mãe e seu marido. Temos muitas redes de apoio e essa rede de apoio é fundamental para que tudo flua da melhor maneira possível. Então, você pode assistir depois, se você chegou agora no finalzinho. Eu só peço para quem está aqui até agora, que ficou a live inteira comigo, muito obrigada, faça um favor para mim. Sempre que eu terminar as lives, vai lá nos comentários, não aqui, porque aqui eu não consigo ler, gente, o que vocês mandam, tudo que vocês forem mandando, eu fui dando só uma olhadinha, porque senão me perco aqui na aula. Então, lá nos comentários, no post, quando eu subir a live para o feed, comentem na live para eu saber. Rai, eu estava ao vivo, eu adorei entender isso. Nossa, isso aqui explodiu minha mente, eu não imaginava, que legal. Ou então, Rai, eu senti falta de entender mais sobre isso. Todo esse feedback que vocês me dão nos comentários, no direct, nas pesquisas que eu mando para vocês quando vocês participam dos meus eventos, é muito importante, porque isso me ajuda a identificar o que você precisa, qual a sua demanda, o que você precisa aprender, para eu trazer mais conteúdos como esse. Então, a nossa troca ela é muito rica. Então, peço que vocês façam isso, a live vai ficar salva. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui hoje, foi um prazer falar sobre isso. Não esqueçam que é muito importante a gente mexer realmente na base, na estrutura da nossa vida aqui, quando a gente pensa no nosso parto. E quando a gente chegar na Semana Parto Sem Medo, vocês vão estar aquecidíssimas para aprender muito. Eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na jornada de vocês, tá? Então, fiquem com Deus, um super beijo, se cuidem e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!